Olá, galera! Vamos começar o nosso primeiro podcast do Clube Social. Estamos aqui com o Damata, Oi, tudo bem? Que é o Damata falando aqui na voz. o Luffy, E aí? o Menino Yatos Meu nome é Yatos e eu tenho um sonho. e o grande Fernandinho. Prazer, Fernando. A edição 0 dos podcasts do Clube Social. Nosso chat no Amino. Nós escolhemos para o primeiro podcast a grande obra Onani Master Kurosawa. Ela está terminada, então acho que não no Brasil. Crítica social! Então, Onani Master Kurosawa não é um mangá, na verdade, é uma doujinshi, ou seja, é um trabalho independente. Foi escrita pelo Yokota Yakuma. Não, ilustrada pelo Yokota Takuma, e o Issei Tatsura foi quem criou a história. Ela tem 4 volumes e, ao todo, 31 capítulos. É uma obra sobre bullying, sobre várias temáticas pesadas. E ela foi publicada entre 2007 e 2008. Então, o que mais chama atenção nela, assim, de cara, né, seria o título, né? Onani Master Kurosawa. É a própria premissa, né? Assim, que traduzindo seria O mestre do punhetão. isso, o mestre da punheta Kurosawa. É um título que causa muito estranhamento, né, galera? Não, pô, mal normal. O que você pensou ao ver esse título, Yato? Eu pensei, meu Deus, a minha obra. Que horror, Yato. E você, Luffy? Então, eu já conhecia por causa do GeoQuest, né? Daí eu não tive tanto estranhamento assim. Entendi. Mas se fosse, tipo, se fosse do nada, assim, se eu conhecesse com alguém me vendendo desse jeito, eu teria muito preconceito. Porque já é um Eu também estranho um pouco. doujinshi, né? Daí já não dá muito pra pôr muita fé. Você não sentiu nada, cara? Só foi. Eu não senti nada lendo o título porque eu não sei japonês, entendeu? Uau. Eu não achei nada, mas quando eu descobri que era um doujinshi, eu jurava que era um hentai. Eu também. Também dá a entender isso, né? Mas apesar de ser um doujinshi, né? É muito boa, não dá pra acreditar. Boa com as suas ressalvas, entendeu? Convenhamos e venhamos. Bom, o que eu acho desse título, né? Porque, de primeira impressão, eu já faz uns 2, 3, acho que foi 2 anos, sim, que eu conheci o Onani Master Kurosawa, né? E eu li ele numa lista de top 10 mangás cult, sim, cult. Eu usei essa palavra. Top 10 mangás cult. Não mata cult. Narcisou. Aí eu li, né, que acho que ele estava em 8º lugar, acho que ele é 8º lugar, assim, e eu li a sinopse, que a sinopse, ela não era uma sinopse descritiva, ela parecia muito uma daquelas sinopses muito estranhas e alternativas, sabe, para que você leia aquilo e interesse sobre o que ela está falando. Então, de primeira vista, eu não sabia que era naturalmente sobre punheta, basicamente, é sobre masturbação, o mangá. Então, o primeiro capítulo é realmente focado na punheta, né? Eu não fiquei muito feliz lendo, pra falar a verdade. Eu não esperava tanto. Pra mim, os primeiros capítulos, né, que começa com o Kurosawa dizendo, né, qual é a motivação dele, né, que é o plot do mangá, que ele tem que realizar o seu dever diário, que é bater punheta no banheiro feminino do prédio 3 da escola, se eu não me engano, pensando em suas colegas de classe. E é estranho também toda a cerimônia que ele faz, né? Que ele é basicamente entre aspas, um culto religioso. Sim, e quando ele fica de férias, ele sente como se fosse uma tortura por ele não bater punheta todo dia na escola. É estranho isso. Sendo bem sincero, gente, eu acho que esse início é o início perfeito para o que o mangá vai apresentar futuramente. Ele já faz um terreno bom para te apresentar o personagem principal e o que esperar dele. Sim, já apresenta a moral gozada do personagem. Meu Deus. Não só do personagem, porque no primeiro eu também acho bom os primeiros capítulos fazem, que é construir a imagem da Kitahara, que ela não vai entender o que ela vai se tornar, sabe?
Isso serve para você começar a construir um terreno para desenvolvê-la futuramente como a obra faz. Acho muito engraçado porque a obra, pelo menos nos primeiros capítulos, ela já passa esse lado mais satírico, sabe? Tipo, você pode ver que, com base nos diálogos, no que o próprio Kurosawa fala, né, quando ele vai fazer a justiça dele lá no banheiro e tal, de como a obra, ela sempre tá deixando claro que aquilo é uma sátira, ou que ela não tá, tipo, tentando glorificar, né, as ações do próprio Kurosawa. Só que ao tempo que a obra vai desenvolvendo, você vê que os atos de masturbação do Kurosawa, eles vão ficando, em vez de eles ficarem monótonos, né, como a gente vê bastante tempo e tal, eles vão ficando cada vez mais, causa uma sensação de desprezo. Na verdade, o fato dele bater punheta, pra mim, não é só mais um elemento da história. Pra mim, não teve relevância nenhuma. Eu não senti nada com ele batendo punheta. Não senti nojo, não senti remorso, não senti nada. Ele é só um cara batendo punheta. Simples. Eu já não compartilho muito essa visão do Yatos. Eu sinto mais como se fosse até como já é dito no mangá mesmo, ele sendo coisado até como ele sendo apresentado até como um pecado, digamos assim, da luxúria e tudo mais. E conforme os capítulos vão passando, aquilo vai se tornando um peso cada vez maior, como se fosse uma droga, sabe? É como se todo dia ele estivesse se drogando de alguma forma, e aquilo lá para de ser um prazeroso pra ele, começa a se tornar realmente algo culposo e que vai consumindo ele. Tanto que aquilo vicia ele, de certa forma, porque se for ver, por conta daquilo, ele fazer aquele ato todo dia, ele acaba se fechando. Eu sei que ele já é uma pessoa fechada, só que aquilo, tipo, fecha ele mais ainda e prende ele no mundo, tipo, das fantasias dele. E todo dia ele quer repetir isso porque é prazeroso pra ele. E é legal que o Nils falou aqui que a gente começou bem em setembro, bem na hora. Isso é reforçado ainda mais quando ele pratica o ato fazendo pra Takigawa, a menina da leitura. Que ele não sente o prazer, ele se sente culpado, ele se sente culpado, ele começa a se sentir sujo, ele chega a chorar até. Então, mas eu não falei na obra inteira, eu falei só no começo que eu não assisti isso. Eu acho, Yatos, que no início você pode ter sentido assim, mas acho que a maioria da gente sentiu um impacto maior nesse ato, porque o mangá reforça muito isso, sabe? Isso mostra a personalidade doentia um pouco, né, do personagem, e é levado a sério, pelo menos pelo personagem. A gente, ao ver, não acha tanta coisa assim, né? Tipo, realmente, é só um cara batendo punheta. Mas do jeito que é narrado, do jeito que ele conta, dá, tipo, a entender que é algo mais sério. Apesar de, no fundo, realmente, é só um cara batendo punheta. A obra começa a ficar realmente interessante, acho que é por volta do capítulo 8, quando a personagem Kitahara é introduzida na história, que ela é uma menina que sofre bullying na turma, e ela descobriu o segredo do Kurosawa, né, o nosso protagonista, e pede pra ele se vingar por ela. Aí que a coisa começa a ficar séria. Então, o que vocês acham desse primeiro conflito, como ele é apresentado? Eu achei muito legal, né, quando o elemento da punheta como uma forma de, digamos assim, de vingança, né, a punheta como uma forma de vingança, uma forma de você provar que você rejeita uma outra pessoa, é uma forma muito inteligente usar isso, né, nesse contexto, porque justamente, se você parar para pensar, muito do que o Kurosawa faz é parte de uma rejeição social e de uma frustração em geral que ele sente da própria vida dele, mas que ele nunca admite que é isso, sabe? Pelo menos no começo assim, do mangá, ele sempre tenta passar a imagem de que ele faz aquilo não é porque nada aconteceu com ele e tal, ele só faz aquilo porque ele quer e porque ele se acha no direito de fazer aquilo, porque diferente do Kurosawa, a Kitahara passa por esse problema, só que mil vezes pior, né? E isso acaba afetando um pouco como o Kurosawa vê as coisas ao redor dele. É muito interessante como o autor coloca isso ao longo da obra. Os capítulos servem justamente para isso, que é para introduzir como se ela fosse alguém indefesa que nunca agiria por conta própria e tal,
e depois fazer esse baque. Ele começa a construir isso, até que chega no desfecho, que seria ela tendo aquele ataque no final, entendeu? O E é ataque feito final. de uma forma muito boa. A gente acredita que ela é a menina certinha. Tinha mais dinheiro em defesa, sabe? É, em defesa. A Kitahara, ela tem a mesma função que o Nagaoka na história, pelo menos. Que é mostrar como que aquilo lá que o como que aquilo que o protagonista faz e pratica pode ser algo mal visto, entende? O Nagaoka sendo aquela pessoa que é vista como uma pessoa gentil, que conversa com qualquer um, a pureza, entre aspas, e que até lá pelo capítulo 20, se eu não me engano, quebra um pouco disso, que é quando mostra ele fazendo um ato considerado realmente impuro, que seria beijar alguém. Pelo menos naquele contexto que ele foi apresentado, sabe? E esses dois personagens podem não parecer muito na primeira vista, mas se você for ver, eles servem justamente para criar o conflito e para você parar e pensar, putz, embora eu seja o corriqueiro, não é tão certo assim, sabe? Na verdade, ele decide não socializar com ninguém porque ele se acha melhor que todo mundo. É, ele se acha superior. E é engraçado esse senso de justiça dele, né? Ele se vê no direito de punir as pessoas porque elas são inferiores, elas vivem as vidas mesquinhas delas. Daí ele vai e usa a punheta como algo que ele pode ir lá e bater o martelo da justiça em cima das ações daquelas pessoas e puni-las por isso. É muito engraçado como ele usa É literalmente julgar esse ela. ato vulgar Ele pra literalmente punir. bate, né? É. Realmente. E como isso vai contra ele depois, né? Algo que ele usava para aplicar a justiça acaba mostrando, né, que tipo não é uma ação plausível. A justiça acabou recaindo sobre ele mesmo. E mesmo se esse não fosse um problema, o problema tá em ele se sentir superior. O aval da Kitahara só foi dado depois que ele já fez por conta própria em alguns casos. Mas depois ele nem faz, tá ligado? Tipo, aquela cena lá do parque, ele nem queria fazer, ele não fez. Então, isso que é engraçado, como depois dele ser obrigado a isso, algo que não estava mais no controle dele, que ele começa a ver como aquilo era ruim. Mas o julgamento pela ação do Kurosawa, Yatos, continuam, querendo ele gostando depois disso ou não. Já passou e ele já fez. E aí, isso é importante. É muito importante. Mesmo no primeiro pedido da Kitahara, ele não queria fazer aquilo. Tipo, ele faz porque ele quer na hora que ele quer. Quando a Kitahara mandava ele já não estava tão motivado assim, apesar dele não sentir esse peso todo. Quando a Takigawa chega, realmente muda, como você disse. Mas antes ele já não estava tão agradável fazer. Ele não tava afim porque... Primeiro porque é muito arriscado, ele mesmo disse. E também porque ele meio que estabelece um limite, sabe? Tipo, sei lá. Tem que ser muita humilhação mesmo pra ele ir lá e fazer justiça. Então, isso que é engraçado o senso de justiça dele novamente. É porque ela só fica parada, digamos assim. A menina, eu me lembro muito bem dessa cena aí. Que era uma menina que estava no grupo da Gawa. Aí a menina, ela não fazia nada, ela só ficava calada. Aí a Kitahara ficou puta por causa disso. Aí ela mandou fazer, mas aí ele teve essa epifania dele. Então começa o arco da Takigawa, Best Girl. Não, Sugar é melhor. Tsugawa é melhor, com certeza. Não. O arco da Takigawa é muito foda, mano. Tipo, quando ele conhece a Takigawa, né, ele começa a ver ela frequentemente e ele, por consequência, começa a andar com o grupo do Nagaoka, né, com coisa especial aí, entendeu? Com Takigawa e tal. Na verdade, tem excursão lá que ele é obrigado a andar com eles. E só depois que, por insistência do Nagaoka, por conta deles já terem andado junto na excursão e tal, daí ele vai pro karaokê com eles, daí ele acaba saindo com a Takigawa.
Eles meio que têm um encontro romântico, entre aspas, assim. O arco da Takigawa é basicamente pra construir uma ponte. A primeira ponte que ele constrói com alguém é com a Takigawa. Aí foi aquele negócio que ele começou a sentir empatia por alguém, digamos assim. Ao nível de não conseguir fazer aquele ato impuro. Que ele mesmo, nesse momento, ele já tá começando a cogitar aquilo lá como algo errado e impuro, sabe? E isso daí serve pra mostrar nitidamente isso. Triste ver como ele sofre, né? Ele realmente sofre muito de amor pela Takigawa, né? Ele vai, procura ela, anda pela cidade. É muito bonito como isso é mostrado na obra. Dá pra sentir o sofrimento no coração. Né? É estranho ver isso em um personagem como Kurosawa, né? Como ele é afetado por um sentimento assim. Alguém que é totalmente a parte dos colegas, que não liga pra ninguém, daí se apaixona e começa a sofrer muito por causa disso. E se importar muito com alguém. Uma das cenas mais emocionantes pra mim é quando o Kurosawa vê a Takigawa e o Nagaoka, né, que começam a namorar lá por meio da história, né, que é um grande acontecimento, é um grande plot twist ali, ninguém esperava, como assim? Daí uma cena em que ele vê os dois se beijando aqui, nossa, é um bem pesado. Eu até gostei dos dois ficarem juntos, por quê? Porque prova que relacionamentos não tipo, você gosta de uma pessoa e ela vai pegar outra pessoa, muito provavelmente. Se você não despertar o interesse dela, isso é muito foda. Isso é muito foda, porque normalmente não mostra isso em lugar nenhum. Os amigos falam isso. Quando a gente tenta pegar essas noções da Takigawa mostrando algum interesse pelo Kurosawa durante alguns tempos que eles conversam e tal, é muito mais o que o Kurosawa acha que está acontecendo do que realmente o que é, sabe? Sim, exatamente. Por isso que eu falo que é a forma como o mangá, exatamente, por ser do ponto de vista dele, é bem construído, dá realmente. O que eu acho que é um pouco ruim mais por conta da Kitahara. Ruim em que sentido? Ruim no sentido que não foca tanto assim, tipo, nos pensamentos dela, como... Então, mas eu acho que isso é melhor porque é aí que dá os plot twists. Eu acho que esse é um ponto forte, tipo, a gente sempre vê o ponto de vista do protagonista, daí quando acontece realmente o fato, todo mundo fica em choque, porque nem o protagonista esperava isso, a gente não viu o ponto de vista dos outros personagens. O Pizzata é um personagem que existe pra dar suporte pra desenvolver a Kitahara. Eu acho que tipo, é só isso que ele faz. Ele só tá envolvido com a Kitahara, não mais nada. E também pra juntar no grupo do Nagaoka, né? Pro Kurosawa poder olhar pra ele e falar, olha como os otakus são. Os otakus e tal. Tipo, o Pizzata, ele é muito. A gente consegue ver o bullying nele muito mais por a gente, pelo nosso ponto de vista, do que realmente pelo mangá, sabe? Verdade. Do mangá, aponta pro Pizzata e fala, kkk, olha esse gordo aqui, que engraçado. Só uma coisa que me faz achar o Nagaoka ainda mais foda é que o Nagaoka é o único depois da Takigawa, começar a falar com ele, né? Que sempre chamou ele pelo nome, nunca chamou ele de Pizzata. Estávamos falando sobre como a Takigawa muda, né, depois que ela começa a namorar o Nagaoka, e isso deixa o Kurosawa ainda mais louco, né? Tipo, ele perdeu aquela que ele amava, ela não existe ela mais. Ela parece do Maltome do TikTok, mano. Meu Deus, ficou muito escroto. Realmente, é muito estranho, tipo, eu não vejo o porquê do mangaka ter feito isso. Parece que não faz sentido pra mim. Legal. Acho muito legal, eu acho legal demais. Pra mim parece forçado. Eu acho que dentro do contexto do que? Dela admirar o Nagaoka e dela querer se aproximar dele, o fato dela ter virado o Otome filho do TikTok mostra
que ela tá se envolvendo com aquela pessoa e que ela quer se tornar parecida com aquela pessoa para que a proximidade entre eles fique mais forte, sabe? Exatamente isso. O mangá quer passar isso pra gente, né? Só que a gente não percebe isso porque a gente vê o ponto de vista do Kurosawa de como ele acha isso uma merda. Eu acho que é super compreensível a forma que ele fica puto e triste, né? Porque se você tem uma garota que você gosta e ela começa a namorar um cara, você fica puto e triste, mas você não faz o que ele fez, né? Que depois ele né? Fica louco. O ódio dele fica compreensível a partir do momento em que a gente já sabe do que o Kurosawa é capaz de fazer. O histórico que ele já tinha, né? Esse bagulho da punheta. Então, a gente percebe que ele mudou, mas não mudou tanto assim, né? Não, ele não mudou. Pra teve mim, um ele desenvolvimento dele até ali. mais do que ele ainda era. Ele ficou mais ele mesmo do que o que ele era realmente antes. Ele ficou muito mais parecido com o Kurosawa que a gente viu de primeira mão, do que ele realmente sentia, do que ele guardava pra si mesmo, do que realmente ter mudado, sabe? Na verdade, eu acho que ele realmente mudou, porque ele mostra bem um lado mais mesquinho e bem mais mesquinho e de forma bem literal, assim, ruim. A gente não consegue prever a sujeira e a porquice do que ele faz, né? De como é desprezível, como a gente não consegue ver isso na verdadeira forma, porque a gente está sempre acompanhando o ponto de vista do Kurosawa e usando o que ele justifica para justificar o que ele faz. É real. Sabe? Quando não tem essa justificativa, a gente percebe que esse ato que ele fez não é nem nada diferente aos outros atos. Gozar na roupa das meninas é tipo você cuspir na cara de alguém, só que com pau. Verdade, né, mano? Eu acho que o Kurosawa tá no BBB, né, mano? Aí ele, vagabunda! Aí, pô. Continuando, né, na história, depois que a Takigawa se apaixona, né, pelo Nagaoka, o Kurosawa chuta o balde. O Kurosawa continua, né, sentindo muita afeição pela Takigawa e ele acaba mudando de novo, né, começa a rever os seus atos novamente quando ele percebe que ela realmente ama o Nagaoka. Ele vê que apesar dela namorar o Nagaoka, ela ainda quer a amizade dele, ainda quer, tipo, o bem de todo mundo, sabe? Ainda quer todo mundo unido ali. Exatamente. Sim. Não, mas ele começa, no momento que ele percebe que o Nagaoka é realmente digno, né, do amor da Takigawa. E aí que ele realmente resolve mudar, quando ele vê o desenho. E só Mas dando ele um começa adendo, assim que ele percebe que faz sentido aquele amor. É quando ele confessa. Eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano, depois que ele vê ela vomitando na sala de aula, ele começa. Parece que ele. Não sei se ele para de gostar dela, mas. Ele começa. Ele não sente mais remorso em fazer. O Luffy, cara, quando ele vê ela vomitando e passando mal, ele sente satisfação. Tem um momento no mangá que eu não lembro bem quando acontece. Não sei se agora é por aí, é depois disso. Mas ele começa a se excluir, né? Tipo, acho que é logo depois da Takigawa começar a namorar. Tô viajando. O que, da Kitahara? Ele fica em total defesa. Não, a Kitahara se excluindo é depois que ele começa a ser bullying. O Kurosawa começa a se excluir. Ah, tipo, sim. Ele para de literalmente falar com a Kitahara, não, com a Takigawa e com o Brócolis. Então a gente começa já entrar no fim da história. Quando ele resolve mudar, né? Que a Kitahara continua, né? Com aquele desejo de se vingar de todo mundo, né? Daí ela vai ao banheiro, né? Onde ela sempre se encontra com o Kurosawa e vai fazer mais um pedido pra ele. E ele recusa, uau, e resolve dizer o que ele fez pra todo mundo. Que menino corajoso. Palmas para ele. Dizendo que ela ia fazer isso, mas ele falou, precisa não, pô. Chega lá aqui rapidão. Né, mano? Ele foda. Muito foda. Aí ele vira homem. Isso aí serve como redenção do personagem. Ele se abaixa e fala, cara, foi eu.
Nossa, lindo, lindo. Aí ele encara a consequência dos atos dele. Todo. Não, mas tipo, a obra inteira é construída no medo dele ser revelado. E esse momento é literalmente ele dizendo, tipo, eu assumo. Na Ele verdade, realmente isso daí. Ele se arrependeu de tudo que ele fez. E Isso daí é só uma das ele coisas. tendo realmente esse momento de arrependimento e dele aceitando a cagada que ele fez, aceitando qualquer consequência que vai acontecer com ele. E nesse arco mesmo tem uma coisa muito boa, que é o professor conversando com o Kurosawa, tipo, tratando ele normal, velho. Sim, então como você disse, tipo, o Kurosawa, no fundo, é só um menino batendo punheta. É, só um garoto batendo. O professor viu isso, tipo, e levou em consideração, né, que ele tá na adolescência e ele passa por muitas coisas. É bem bonito mesmo. O professor é bem importante nessa fase do Kurosawa em querer mudar. Ele percebe isso. E é muito bonito ver como o Kurosawa passa por isso, né? Ele realmente aceita tudo. Não tem nenhum momento em que ele fala, não, eu não mereço, tá pesado demais, eu não esperava isso. Ele vai e encara aquilo de verdade. Inclusive, na cena que ele revela, né? Tem todo aquele plano, sabe? Aquele plano geral da sala. A gente olhando o Kurosawa do ponto de vista da sala, né? E aí ele se agachando, assim, não se agachando, mas fazendo aquela pose, né, de desculpa. De desculpa, Enfim. sim. Aí ele falando, fui eu que bati punheta. Eu fiquei em choque. Eu também fiquei, mano. Quem não ficou, Nossa. né? É que a gente vai se envolvendo com o Kurosawa ao longo do tempo. A gente foi... Então, o que eu acho que ajuda demais é no fato de... No fato do Kurosawa ir lá fazer isso, porque tipo, ele é o personagem que foi se desenvolvendo desde o início e que a gente foi conhecendo desde o início. Eu acho que o lema do mangá é a vingança não quer pena, mata alma e veneno. Entendeu? Se Então. alguém te bater, bata de volta. E alguém que é muito afetado por isso, né, essa mudança do Kurosawa, é a nossa querida Kitahara, né, porque ela não aceita, ela não entende como ele pode encarar isso, porque no fundo ela nunca teve coragem, ela sempre sofreu isso, e ela vê que o Kurosawa passou pelas mesmas coisas que ela, e ele teve a coragem de encarar isso. E a Kitahara, Isso ela fica pior ainda. desencadeou naquela cena final lá, no quadro final, que ela pegando, se não me engano, um estilete ou um negócio lá de É um como é que talhador. é? Um talhador. É um talhador enfiando na mão dela, como se fosse uma maneira de, não dela se punir, mas mostrar que ela não aceitava aquilo, sabe? Na verdade, aquilo lá pra mim só foi uma maneira dela se trancar ainda mais, porque ela literalmente agora tá trancada dentro do quarto dela. Foi. Uma coisa que... Isso foi muito bom pro Kurosawa, mas foi horrível pra Kitahara. Foi. Foi porque É. ela... A única pessoa com quem ela se identificava, com quem ela conseguia ter um laço de igualdade, que entendia como ela se sentia, né? E em vez dela sentir pena do que o Kurosawa estava fazendo, ela sentia ódio, porque ela sabia que ele estava fazendo algo nobre, e ela se sentiu muito para baixo, ela se sentiu um lixo ainda mais, quando ela viu o que o Kurosawa estava fazendo. Quando o Kurosawa estava levando um pau de todo mundo, quando o pessoal estava pichando a carteira dele, quando o pessoal estava dando porrada nele, quando o pessoal estava fazendo tudo que é de ruim possível com ele, o Nagaoka foi lá, deu a cara a tapa para defender o Kurosawa na frente de todo mundo e ainda ajudava ele quando ele estava passando por aquele problema, né, e tal. Foi por isso quando o Kurosawa viu Nagaoka e percebeu, esse cara é foda. Esse cara realmente é um... Nossa, mas o Nagaoka é um anjo, mano. Ele é a melhor pessoa desse mangá. Ele é de outro mundo. Não dá pra entender de onde ele tira isso. É como eu disse, o Nagaoka ali na narrativa serve justamente pra ser, digamos, o Yang, Uma ferramenta de que é roteiro. o Ying do Kurosawa, sabe? É pra mostrar o completo oposto que seria o Kurosawa. O Kurosawa Sim, representa cada a um impureza, a depravação, o isolamento, o não aceitamento e etc, a superioridade. O Nagaoka já é um negócio muito mais amigável, ele já é paciência, ele já é felicidade, ele já é aberto, ele já é socialização, ele é justamente fazer esse contraste, como
E até na aparência, como o Yatsu ia dizer ali, o Kurosawa é totalmente contrário do Nagaoka. Mas eu não tô falando isso, eu tô falando, tipo assim, o Kurosawa, ele literalmente, ele gozou nas coisas da namorada do Nagaoka, que eu esqueci o nome agora, não vou saber, foda-se. E Takegawa, e, tipo, ela vomitou, mano, passou muito mal. E mesmo assim, o Nagaoka ficou suavão depois. Eu não entendi isso até. Ele, tipo, passa um tempo, daí só depois ele começa ele a fica falar triste. Nesse sentido, era se o Nagaoka, tipo, nutrisse algum tipo de raiva pelo Kurosawa. Ele, como ele é uma pessoa boa, tipo, ele é afetado sim por isso, ele fica triste, ele não fica com raiva. Mas ele é afetado sim, não é foda-se. Mano, ele tem uma reação, digamos, incomum. Porque ele não sente raiva, ele sente remorso e, digamos, não nojo que eu digo. Eu digo mais desaprovação e decepção. Nagaoka é muito importante nessa fase, né, que o Kurosawa percebe o quanto ele foi tolo, né, por sempre rejeitar o Nagaoka, e no fim ele foi mais uma das salvações para ele, que conseguiu puxar ele de volta, ele fez ele conseguir ter um grupo, algo que daí ele percebe, né, que foi o que ele sempre quis, que ele explica, né, que ele fazia aqueles atos pensando nas mulheres, porque ele queria se relacionar com alguém de alguma forma. E justamente após esse ato do Nagaoka, ele conseguiu falar de novo com a Takegawa e que futuramente ele conseguiu se desapegar da Takegawa e iniciou um pseudo relacionamento com a Sugawara. Caralho, Fernando, você tá muito crítico de relacionamento. A gente tem que também falar, a gente puxou diretamente da redenção do Kurosawa, mas a gente pulou uma parte muito importante, que é uma espécie de time skip, né, que aconteceu, que tudo é porque as coisas foram resolvidas de uma maneira, eu não consigo me lembrar muito bem. Como é que o pessoal começou a voltar a falar com Foi bem rápido, cara. Isso é um negócio que eu achei que não foi bem... Olha, eu acho que foi isso, foi tão específico. Eu acho que essa parte em específico não precisava, tipo, desenvolver tanto assim. Porque já mostrou que ele voltou a socializar com os amigos deles no último dia de aula, né? No negócio lá da assinatura, que ele até assina, que o carinha lá até assina no caderno dele. Sim, o cara de cabelo raspado, que ele fala que não tem remorso dele, que ele não fez nada pra ir. Então, daí, tipo, ele vê que nem todo mundo odeia ele. Ele começa a se relacionar normalmente com as pessoas novamente. E tanto que mais tarde... É um pouco antes, ele já tava amiguinho do Nagaoka de novo, da Takegawa. Sim, da Kitahara, do Pizzatari. O que a gente pulou quando a Takegawa perdoa ele. Foi aí que realmente ele começou a se envolver. Sim. Só terminando aqui. Então, que depois até acho legal que um dos caras que bateu nele, que foi o namorado daquela menina que ele ia pôr a garrafa com porra dentro, com sêmen dentro da bolsa, ele começa a trabalhar pro Kurosawa. E tipo, o Kurosawa chama ele de senpai ainda, apesar dele ser um estagiário dele. O Kurosawa trabalha pra ele. Não. É verdade. É que acabou que todo mundo ficou, tipo, todo mundo que se parece, todo mundo que tinha mesmo tipo de índole, acabou ficando junto, de certa forma. Porque foi o esportista lá com a menininha inocente, eles são meio inocentes os dois, não sei. Nunca vi lá, eles são bem assim. Sim, a gente fica surpreso, mas faz sentido. Nagaoka com a Kitahara e o... Não, tu errou. Nagaoka com a... Takegawa, eu confundo o nome dessas. Então, daí, e o Kurosawa com a Sugawa. Quando tá tudo resolvido, né, com o Kurosawa, né, ele já virou um bom menino, já acabou, né, o fundamental, que é algo incrível, né, toda essa história passa no fundamental, é algo também que é difícil de aceitar, pelo menos pra mim. Porque eles falam ensino médio lá, né, tipo, não, ensino médio não, ele fala segundo, terceiro ano. Não é nem por como eles dizem, não é nem pelo como eles dizem, é pelos fatos que ocorrem mesmo, eu acho meio
É meio estranho. Você não vê um adolescente batendo uma no banheiro da escola e jogando a porra da casa das meninas. É que eu tô velha, ô Yatos, eu não sei como que as crianças se portam, como elas agem. Ah, do jeito que tá hoje em dia, deve ter alguém que ela quer que eu vou bater punheta pra Roberto. Eu vou fazer isso, vou começar a fazer isso. Eu vou gravar pra todo mundo. A Kitahara é o que falta, né? Depois, nos últimos capítulos, é totalmente voltado pra ela, porque todos os problemas já do Kurosawa foram resolvidos. Ele virou um ótimo cidadão de Tá bem. suavão. Tá suavão, apaixonado pela Ele ajuda Suga. velhinhos a atravessar a rua. Sim, olha que exemplo de homem, meu Deus. Então, voltamos pra Kitahara, que piorou para um caralho. Ela só se fode, essa menina. Ela literalmente virou uma menina depressiva. Aham, depois Não dela... existe botar Kitahara, pessoal. Pera aí. Só um adendo, cara. A gente tem que dar abraço pra você, porque, porra, mano, a Suga, que é a Suga, né, com o jeito dela, tipo, olhou pro Kurosawa e falou, legal esse cara aí, viu? Tipo, como é possível? Eu fiquei em choque. Mas é porque, tipo, eles se aproximaram no curso, né? Então, Sim, né? sim, fez sentido. Tal como a Takigawa e o Nagaoka se aproximaram durante a excursão, que era algo que não esperávamos, teve também o casal da Suga e Kurosawa. Tipo, ninguém esperava, mas eles acabaram se aproximando e no fim fez sentido, né? É o curso, tem que fazer o curso. Depois dela perceber como o Kurosawa conseguiu mudar e ela não conseguia, né? E ela enfiou o estilete nela mesma, né? Pra poder fugir da escola. Foi nela mesma? Foi Eu jurava ela que ela mesma. tinha atacado outra garota. Não, foi ela mesma. Ela fez aquilo num ataque de desespero total. Ela cansou de tudo e resolveu sumir. E realmente ela sumiu. Ela não entra, né, ela não chega a participar das primeiras aulas do ensino médio, né, que ela se formou, eles acabaram de se formar no fundamental. E ela fica reclusa, ela não consegue conversar com mais ninguém, nem deseja, nem a própria mãe, ela olha na cara mais. Então o Kurosawa, que ele quer resolver todos os problemas que ele teve no ensino médio, no ensino fundamental. Daí ele ainda vai atrás da Kitahara, né? Algo muito bonito, né? Que ele percebe todo o mal que ele causou, tipo, ele quer reverter tudo isso, quer que todo mundo mesmo fique bem. Então ele vai atrás da Kitahara e essa parte é muito corrida, né, galera? Meu Deus. Sim, muito Eu corrido. acho interessante que a própria Sugawa incentiva ele a ir atrás dela. Sim, ela mudou também. Todo mundo mudou. Porque, Menos que o Pitsatara. ele começa a ver que as Quando pessoas ele vai. unilaterais, assim. Inclusive, quando ele vai, né, atrás da Kitahara e tal, quando ele vai atrás da Kitahara e tal, né, quando ele conversa com ela, tem todo aquele esforço dela não responder ele, toda aquela coisa dela sair, né, do quarto, inclusive uma cena muito emocionante, né, mano? Quando ela abre a porta, ela vê o Kurosawa, né, e a Kitahara começa a chorar, velho. Puta que pariu, que cena. Sim, ela não muda, porque até fica bem explícito que ela não mudou, mas ela se permite criar Começar a laços. mudar. Isso que é importante. Sim. Eu acho muito corrido essa parte, tipo, É corrida. é interessante, né, que ele sempre vai lá, tipo, é algo demorado, né, ele sempre vai lá conversar com ela, mas, tipo, no final, ela, tipo, faz tudo na mesma hora, ela sai de casa, ela olha pra mãe dela, ela passeia na rua, pra alguém que ficou recluso, eu acho que é algo bem extremo, eu acho que não é muito verossímil essa parte não, apesar que é bem bonito. Mas acho que poderia demorar um pouco mais essa adaptação num contexto real Sim. mesmo. O tempo de decisão dela foi, mas a adaptação dela depois da decisão que foi realmente bem corrida, né? Sim, Realmente. sim. Cara, eu acho que só de mostrar, tipo, a silhueta dela, que ela cortou o cabelo, que ela tava com um rosto melhor, né? Eu tava sorrindo. Um sorriso no rosto. Já subcomunica que, tipo, ela melhorou. A Kitahara é importantíssima pra gente compreender, né? Ela é importantíssima pra noção do bullying, né? O bullying que ela passa é como a obra consegue tratar isso de uma forma mais pura, sabe? Porque, como eu disse antes, o Kurosawa, ele tem que fazer as coisas
ele ser punido por meio do bullying. A Kitahara não. A Kitahara, ela sofreu o bullying de graça, e o que está acontecendo com ela, dela ser uma pessoa ruim, né, lá pro meio e tal, dela fazer aquelas coisas ruins, é por consequência do bullying que ela sofreu, né? Que foi Sim, é justificado. Sim. Por isso que é importante a existência da Kitahara como personagem, da gente compreender o papel que ela tem dentro da obra, para a gente fazer esse juízo, né? De que o verdadeiro problema do bullying que é tratado na obra é visto na Kitahara e não no Kurosawa. Com certeza. Por isso que eu acho que seria também importante que a história também fosse focada nela. Assim. Mas já que é no Kurosawa, acho que o bullying do Kurosawa, ele é algo para ajudar a desenvolver a Kitahara também. Realmente o bullying, para falar de bullying, eles usam a Kitahara. Daí eles colocam o Kurosawa também nesse contexto, como alguém que vai conseguir superar o bullying, que a Kitahara não conseguia mesmo, e ele só sofrendo as consequências dos atos dele, como alguém que vai salvar a Kitahara, né, do real bullying, de alguém totalmente inocente. E também é engraçado que a Kitahara, ela sofre o bullying, então a gente tem pena dela, a gente, tadinha, ela sofre muito. Só que, ao mesmo tempo, ela fica totalmente louca pedindo pra ele se vingar de todo mundo. Daí é meio que uma dualidade, assim, a gente entende o papel dela como vítima, mas quando ela tá pedindo aquelas coisas insanas, como quando ela pediu pra ele se vingar da Takigawa, né, que no momento não tinha motivo nenhum pra ele fazer isso. A gente fica achando que ela que ela sente inveja. Que a gente fica achando a Kitahara totalmente ridícula, bem louca. A visão de, nossa, coitadinha dela, que a gente sente na Kitahara é depois de tudo. Tipo, eu não consegui sentir pena da Kitahara de modo inicial, porque ela já se mostrava uma personagem ruim, né? Tipo, a gente só, esse bagulho da, nossa, coitada eu e tal. sinto ao mesmo tempo, eu sentia ambos. Uma mistura assim, ao mesmo tempo que eu sentia pena, porque a gente sabe que ela tá agindo assim por causa do que ela sofreu, né? Mas mesmo assim ela se mostra agressiva e violenta. A série, ela tenta se focar mais nesse lado da Kitahara, no início, né? No decorrer das coisas. E depois a gente vai descobrindo, né? O outro lado, que a gente já sabia que existia, mas a gente não via com tanta frequência, né? Que é o lado da coitada, da que sofre e tal. Então, o que vocês acham da obra como um todo? Um lixo, desde Caguei. Meio bosta. Eu gosto, né? Eu também achei feizinha. Suas considerações finais sobre o mangá. Sinceramente, é mais ou menos, né, cara? A direção ali, os jogos de câmera e tal, eu daria um 3 ali, que tá ótimo. Uau! Bem clichê, né? Bem clichê. Tô focando demais a bunda das personagens. Sim, mano, cheio de hate desnecessário. Sendo necessário, a minha opinião final, o início eu acho meio... Ele é bom pra apresentar a obra, só que ele é isolado o meio, pra mim, é o ápice, que é quando vem a saga dele lá rebutando e coisa. O encerramento pra mim é muito fraco. A light novel eu não posso opinar porque eu não vi. E teria sido melhor ter reassistido Evangelho. Olha, eu acho o encerramento um bom encerramento, principalmente com, se você voltar no primeiro capítulo, vai ter lá. Acabou tudo bem demais, entendeu? Acabou tudo bem demais. Não, mas também não foi a coisa mais feliz do mundo, porque é um final satisfatório. Sim, não é um final, não é sei grandioso, lá, que a gente fala, nossa, que final. Se deu bem, sabe? Se não fosse a novel, você não ia saber se ele realmente começou a namorar a menina ou não. E também não importa, porque o que importa é mostrar ele construindo um laço com ela, construindo uma relação com ela. Eu acho que o final, ele é, digamos assim, ele tem pra mim uma certa até qualidade, quando a gente pensa que as coisas na vida real não tem uma solução dramática, se a gente pensar. Sim, um mangá bem pé no chão. Passou-se o quê? 6 meses no time skip? Foi por aí, né? As pessoas foram aos poucos aceitando a presença do Kurosawa e elas foram meio que perdoando ele de modo mais relaxado, o que é necessariamente o que acontece na vida real, no caso.
Eu acho que é um final muito bom, pelo menos pelo que a história quer passar. Porque, tipo, ela é sobre se abrir, ela é sobre construir laços, sabe? É sobre você se deixar se relacionar com as pessoas. Exatamente. Termina exatamente nisso. Ele tipo, literalmente convidando uma menina pra ir ver um filme. Um filme, né? Eu acho que algum bagulho assim, né? Sim, é filme. Porque tava com os ingressos. Ah, mano, muito foda. Muito foda, cara. Meu Deus. Muito bom o mangá, mano. Muito bom. Eu sei que nota é um bagulho muito escroto. Nota é um bagulho muito escroto pra mim, cara. Mas eu nem acho tava que pensando em nota. ele seria 8. Eu ia adicionar no Mind Melist, mas sei lá. Eu não dei nota pra isso. também. Tô com vergonha. Ah, vou pôr um 10, mano. Eu gostei pra Eu caralho. não Eu coloquei vou na lista. pôr 8. Ah, eu vou pôr 8, tá, 8. 8. Não, eu detestei o final. Vocês não têm noção do quanto que eu detestei aquele final. Vocês estão na mesma parte. Fergut Fag. A gente ignora. Eu achei o final bem conclusivo. Pelo menos, tipo, não de forma literal, final. mas ele. Porque a história quer passar, ele é bem conclusivo. O final Ah, é meu só pra amigo, se concluir. for do tudo. Evangelho, o que eu tenho de final confuso na vida, eu já tô acostumado. Entendeu? É isso, mano. Você quer um final confuso. Mas esse Kurosawa não é pra isso. Não confuso, mas eu tô dizendo um final satisfatório, entendeu? Ah, o final de Evangelho É o satisfatório. O maior problema comigo no coisa é que eu realmente tava esperando algo muito bom no final. Tipo, algo que Então, algo subvertesse. grandioso. Não grandioso, mas algo que subvertesse, pelo menos com ele até sozinho, sabe? Satisfaz da sociedade. Tipo, a Kitahara matando ele que nem escudeiro, vai ser mó da hora. Cara, eu jurei que ia ter assassinato nisso por conta da Kitahara. Caralho. Não, velho. Não, escutei isso não, Yatos. Por favor, não faz nem piada. Mano, imagina. Esperando Imagina que no final o Kurosawa comece a atacar. Não, imagina que tá chegando um putaço assim pra garota lá, falando assim, mano, você pegou um macho, agora eu vou te matar. Ela matou ele. Nossa, esse lindo. Eu ia chorar. Cara, isso realmente passou pela minha cabeça. Então, eu acho que é uma obra realmente muito boa. E ainda a gente tem que lembrar que é um doujinshi, né? Que é uma obra independente. E outra coisa que por ser um doujinshi, né, muito diferente nesse mangá é o traço, né, que parece que foi feito com lápis. E isso deixa tudo muito obscuro, muito cru. Estranho. É bem estranho, mas é algo que, tipo, também diferencia ele das outras obras, né? Apesar de parecer feito, sei lá, sem muito esforço, né? Que, tipo, ele só usou um lápis lá, ok. Mas isso combina com a obra. Isso casou perfeitamente com o tipo de obra, né? Mostra tudo muito cru, muito natural, sem muito esforço, tipo, bem real ali. O traço é algo magnífico nesse mangá, eu gostei muito. Isso pode deixar algumas pessoas receosas a ler, mas também temos que falar um pouquinho da novel, né? Eu acho que foi a única que leu aqui, não foi? São 2 folhas só, mas tipo, eu li acho que metade, foi metade da primeira só. Da primeira página. Metade da primeira página, uau, muito. Ah, eu gosto Mas são sou 2. meio novel. Não de bug pop, foi mal. Eu sou cool. Eu que você tá li falando? um quarto da novela. Eu acho que sobre a novel, assim, não tem muito o que falar, né? Porque eu não li. Muito bom o Animaster, cara. Muito bom mesmo. Então, a novel tá aí pra confirmar, né? O casal aí. É óbvio que ele ficar com a Suko, gente. É claro. Bem interessante eles fazerem isso, tipo, num outro formato, sabe? Levar pra novel. Pra novel. É interessante mesmo. É que, tipo, não é algo que importa tanto pra história principal do mangá. Daí, Realmente. tipo, usar como novel pra desenvolver os personagens. Então é isso. O Eu- Animaster Kurosawa. Muito bom. Animaster Recomendável. É um puta Não muito precisa nem nostalgia, dizer, né? Recomendável. porque já faz 2 anos, né? Então, tipo,
Gostei muito de relembrar essa experiência que eu tive, sabe? Dessa obra incrível, né? E desse autor aí, que foi a única obra dele, mas, porra, acertou em cheio. Tem que parabenizar que foi. Cara, eu acho que eu ia adiar isso daí pro resto da minha vida, né? Porque eu tenho muita mania de adiar as coisas pra ler. Não só pra ler, pra Eu assistir adio. também. Eu só li por causa do podcast mesmo. Sim, Então, não. eu já tinha vontade de ler, por conta do vídeo do VideoQuest, que eu vi, e no outro dia eu já tinha esquecido. Eu esqueci. Não E- pode falar da concorrência, hein, Luiz? Cuidado. Tomar cuidado aí. Esse é o podcast, eu sou o Yatos, eu tenho 14 anos, é isso aí. Vem me Mano. roubar. Meu nome é da Mata, tenho 20 anos. Da Mata, cria uma conta no Eu Twitter. da Mata, tenho 20 anos. Realmente gostei muito do Mestre Kurosawa. Não porque eu me identifico, tá? Porque eu transo, ok? Mas muito foda. Um dos melhores. Um dos mangá. Um mangá muito bom, cara. Um mangá muito bom mesmo. E eu sou o Fernando, eu tenho 15 anos. E era melhor ter ido assistir Tatame Galaxy. E eu concordo com o Fernando. Meu nome é dele. E eu sou o Luffy, tenho 19 anos e gostei pra caralho.